Meu nome é André Simões, eu estou aqui com meu colega João Alac Neto. Nós somos responsáveis pela elaboração do relatório conjuntural do ABMIGRA. O relatório conjuntural ele existe desde meados de 2019, num formato um pouco maior, mais aprofundado, que traz algumas questões relativas, né, aos imigrantes, né, às imigrações internacionais. Para esse para esse relatório, nós mudamos um pouco a forma de divulgação e o próprio formato do relatório. Agora ele está em formato de informativo, é mais enxuto, mais direto, mas ao mesmo tempo, né, mantendo a análise de questões fundamentais para o acompanhamento da dinâmica migratória no Brasil. E nós também, além disso, nós estamos inaugurando aí uma divulgação em formato de vídeo, né, para fazer uma discussão um pouco mais aprofundada e disseminar esse material, que é um material muito rico, né, e permite um acompanhamento quadrimestral da dinâmica dos imigrantes, né, no país, sob diferentes temáticas. Então, vou dar início aqui à apresentação. Bom, o objetivo do informativo, né, ele é agregar os produtos do ABMIGRA, uma análise mais detalhada, dentro de cada ano, né, procurando aprender tendências, né, e acompanhá-la ao longo dos quadrimestres, que é a unidade temporal utilizada na análise, né. Então, o ABMIGRA ele tem outros formatos de relatórios, tem um relatório mensal, também tem um relatório anual, que traz informações, né, com diferentes profundidades analíticas, e o quadrimestral ele traz uma análise um pouco mais conjuntural, de acompanhamento da conjuntura, da dinâmica desses imigrantes. E esse relatório específico, como eu abordei um pouco anteriormente, ele tem um formato, né, de informativo, né, que ele possui em torno de 15 páginas, os outros relatórios eles tinham cerca de 40 páginas, e apresenta aproximadamente 20 figuras, tabelas, gráficos ou mapas, né. É também disponibilizado, além desse informativo, um plano tabular completo, né, com as séries dos indicadores tratados nessa publicação, que vem desde 2011, que é a série, o período mais antigo que nós temos, né, de uma informação bem trabalhada, né, do ponto de vista estatístico também. E as informações de rendimento também nós trabalhamos com elas deflacionadas, né, para reais médios do último ano, o que permite aí também uma comparação intertemporal dessas informações. Bom, e como falei, o informativo ele aborda temas importantes para o acompanhamento da dinâmica dos imigrantes e dos refugiados, né? Quer dizer, atualmente ele é dividido em 4 sessões, não houve mudanças em relação aos relatórios anteriores. Uma primeira sobre solicitantes da condição de refugiados e registros de residência. Depois, a movimentação dos imigrantes e solicitantes da condição de refugiados no mercado formal de trabalho brasileiro. Uma autorização de residência para trabalhadores qualificados com vínculo empregatício e, por fim, autorização de residência para investidores imigrantes. Para fazer esse tipo de análise, nós utilizamos as seguintes bases de dados: a base da Coordenação Geral de Imigração Laboral, o CEGIL, o Sistema de Refúgio Nacional Migratório, que é o SISMIGRA, e o Sistema de Tráfego Internacional de Módulos de Alertas e Restrições Ativas, o STI-MAR, e, por fim, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Antes de dar início, né, a análise, né, a explicação aí do que aconteceu nesse primeiro quadrimestre de 2021, é importante pontuar que desde 2020 nós viemos analisando, né, o comportamento conjuntural da dinâmica migratória sobre esses temas que eu acabei de abordar, dentro do contexto da pandemia de Covid-19, né? E a pandemia ela trouxe uma série de mudanças nessa dinâmica. Nós vimos acompanhando uma série de tendências desde 2019. Em 2020 houve uma mudança muito grande, muito por conta das restrições de acesso às fronteiras nacionais, né, que acabou limitando a entrada desses imigrantes, né, e aí as dinâmicas elas passaram a ser um pouco diferentes. Então, desde 2020, nós estamos monitorando esse comportamento para poder identificar algumas tendências, né, peculiares desse período em particular, e também para frente avaliar também que tipo de comportamento essa dinâmica de migratória vai ter na medida em que essas fronteiras vão sendo abertas, né, e os fluxos vão se normalizando. Então, a primeira parte do informativo, né, são as solicitações da condição de refugiado e os registros de residência.
é importante também lembrar que nós não trouxemos para cá, para essa apresentação, todas as figuras e tabelas que estão no informativo. Aqui é mais um apanhado das principais, né, para trazer essas informações, mas eu convido a todos vocês a acessarem, né, o portal enfim, olharem o relatório como um todo, né, e tem mais figuras, uma análise um pouco mais aprofundada também, claro, olhar também os relatórios anteriores. Então, nesse primeiro momento, nesse primeiro tema, nós observamos, né, uma queda de 40,1% no número de solicitantes de refúgio no primeiro quadrimestre de 2021 em relação ao terceiro quadrimestre de 2020, né, interrompendo aí uma alta verificada entre o segundo e terceiro quadrimestre deste último ano. Então, houve uma queda muito grande, né, no primeiro quadrimestre entre o primeiro quadrimestre de 2020 e o segundo, né, até porque a pandemia ela impacta fortemente no Brasil a partir de março, perdão. Então, o primeiro quadrimestre ainda mantém um fluxo considerável. A partir do segundo quadrimestre tem um impacto muito grande. Do segundo para o terceiro nós verificamos um crescimento do número de solicitantes de refúgio no país, mas no primeiro quadrimestre de 2020 esse quantitativo cai novamente, né? Então, algo para se observar no segundo quadrimestre para ver como será esse comportamento. Em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, nós observamos uma queda, né, de 80% desses solicitantes de refúgio. Bom, essa queda no primeiro quadrimestre de 2021, ela provavelmente tem uma relação com a portaria interministerial número 648, de 23 de dezembro de 2020, e da 652, de 25 de janeiro de 2020, que restringiram o acesso ao território nacional, né, acesso dos imigrantes, né, dos refugiados, né, por conta das variantes do coronavírus, né, identificadas no Reino Unido e na África do Sul. Então, a análise e o acompanhamento dessas portarias é muito importante para fazer o batimento, né, com o comportamento, né, desses solicitantes de refúgio no país, né? Então, no primeiro quadrimestre de 2020, essa queda ela pode estar relacionada com essa edição dessas duas portarias, né, que restringiram um pouco mais o acesso dos solicitantes de refúgio, né, ao território nacional. Bom, em relação à composição, né, desses solicitantes de refúgio, o que nós observamos é que os venezuelanos, ao longo da série como um todo, são a maioria, né, dos solicitantes. Eles perdem um pouco a participação, né, entre 19 e o primeiro quadrimestre de 2020, em função do crescimento da solicitação de refúgio de haitianos. Era algo que nós vínhamos acompanhando nos últimos relatórios, né, em 2019, o primeiro quadrimestre de 2020. Mas com a pandemia há uma mudança nessa dinâmica e os venezuelanos eles crescem em termos de participação. Estou colocando aqui em participação percentual. É claro que em número absoluto houve uma redução, né, do volume absoluto desses solicitantes de refúgio em 2020, mas em termos de participação, há um crescimento da participação dos venezuelanos no segundo, no terceiro quadrimestre, e uma queda no primeiro quadrimestre de 2021, seguido por um aumento novamente da participação de haitianos. Mas o que é importante, que é o mais destaque nesse momento, é o crescimento da participação, né, de outros países entre os solicitantes de refúgio. Em 2021, eles chegam a 25,7% no primeiro quadrimestre de 2021, chega a 25,7%, né? E os angolanos, eles foram responsáveis por cerca de 11% do total dessas solicitações de refúgio, né? Então, aparecem os angolanos aí como um grupo significativo, né, em termos de participação. A distribuição percentual dos solicitantes da condição de refugiados, né, por grandes regiões, né, nós observamos também aqui uma queda da participação na região norte, crescimento do peso da região sudeste e sul no destino desses solicitantes de refúgio. No primeiro quadrimestre de 2021, a região sudeste ela representava 28,4% do destino desses solicitantes de refúgio, ao passo que no primeiro quadrimestre de 2020 esse percentual foi de 8,5%. Na região sul, os valores foram respectivamente, né, 8,6% e 0,9%. Então, o norte ele perde participação, o sudeste e o sul ganham participação, o que está relacionado, muito provavelmente, ao fato das restrições do acesso aéreo ao país não terem sido tão rígidas quanto o acesso terrestre. Então, São Paulo tem a maior malha, né, aérea do país, é um centro de, enfim,
econômico importante, isso provavelmente incentivou o crescimento, principalmente de São Paulo, né, como destino desses solicitantes de refúgio, tanto que eles foram destino, né, dos solicitantes de refúgio, cerca de 27,3% no primeiro quadrimestre de 2021. Por sua vez, Roraima, né, teve uma queda de 87% no primeiro quadrimestre de 2020 para 57,9% no mesmo período de 2021. Então, essa é uma tendência que nós também estamos monitorando. Bom, passando ao próximo tema, que é a autorização de residência para trabalhadores qualificados com vínculo empregatício, que nós observamos aqui inicialmente, que é o número de autorização concedidas a esses trabalhadores no primeiro quadrimestre de 2021 foi inferior ao observado no terceiro quadrimestre de 2020, mas superior à média deste último ano. Para fazer uma comparação, né, mais exata, né, é bom comparar com a média. Em 2020 nós estamos num quadrimestre, só é bom comparar com a média de 2020 para ver qual foi o comportamento. Então, foi menor do que o terceiro quadrimestre, porém, foi superior ao observado em relação à média de 2020. Já os trabalhadores qualificados registraram um crescimento de 4,2% nas autorizações entre esses dois últimos quadrimestres e 46,5% na comparação com o primeiro quadrimestre de 2020. Houve um crescimento um pouco maior dos qualificados, né, nesse período, né, no primeiro quadrimestre de 2021. Bom, as principais nacionalidades. A China foi o país com o maior número de autorizações no primeiro quadrimestre de 2021, seguida por Japão, Estados Unidos e França. E em todos os casos houve um crescimento acima da média de 2020, também uma comparação importante a ser feita. Um outro dado que nós estamos acompanhando desde o início da pandemia é em relação às resoluções normativas pelas quais essas autorizações são solicitadas, né? Então, a resolução normativa número 30, né, que dispõe sobre a renovação das autorizações de residência do país, ela manteve uma trajetória de crescimento entre o terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro de 2021, né? Em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, houve um crescimento de mais de 200% do número de autorização por essa resolução, que mostra, né, que dada a dificuldade de entrada no país por conta da pandemia, né, muitos desses trabalhadores imigrantes, eles utilizaram essa resolução normativa número 30, né, para renovação dessas autorizações, ou seja, não houve uma entrada, digamos assim, de um número grande, né, de novos imigrantes, mas sim uma atualização, né, uma renovação das autorizações via resolução normativa número 30. Uma outra informação que nós observamos no primeiro quadrimestre de 2020, na sinalização de uma possível mudança de tendência, marcada pelo crescimento de 9,6% do número de autorizações pela RN número 2, autorização de residência para fins de trabalho, em relação ao terceiro quadrimestre de 2020. A RN número 2 é a RN com maior, né, volume de pedido de autorização, ela cai, né, com o início da pandemia, e, ao que parece, ela teve um pequeno crescimento entre o primeiro e o terceiro quadrimestre, primeiro de 2021 em relação ao terceiro de 2020, e vamos observar para frente se ela vai ganhar fôlego e vai retomar, né, o volume que a gente observava anteriormente. Bom, e por fim, para essa primeira parte, né, eu fiz essa apresentação mais geral, né, desses três temas, e o João Alac vai entrar posteriormente apresentando a parte de mercado de trabalho. A autorização de residência para investidores estrangeiros, né, são as autorizações baseadas nas resoluções normativas número 84 e 118, disciplinados no marco jurídico anterior, antes da nova lei de imigração, e a resolução normativa número 13, disciplinada a partir da promulgação e regulamentação dessa nova lei de imigração, que dispõe sobre os critérios estabelecidos para que o investidor imigrante possa requisitar o pedido de residência no país a partir do investimento de recursos em atividades produtivas. Então, é uma autorização, né, sobre investimentos produtivos no país. Bom, entre o terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro de 2021, houve uma redução de 21,1% do número de autorizações de residência para investidores estrangeiros, quebrando o movimento de crescimento observado entre o segundo e o terceiro quadrimestre de 2020. Né? Além disso, no primeiro quadrimestre de 2021, o valor foi abaixo da média observada em 2020 também, né? e abaixo de todos os valores também observados em 2020. É uma queda realmente do investimento produtivo, né, no país por imigrante.
A França se manteve como o país com o maior número de autorizações, mas com uma redução de 27% em relação ao terceiro quadrimestre de 2020. China e Portugal também registraram essa redução, ao passo que Itália e Espanha tiveram aumento do número de autorizações entre os dois últimos quadrimestres. Em termos de valor, né, o que nós observamos foi uma redução de 36,2% do montante investido entre o terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro quadrimestre de 2021, e seguindo a redução do número de autorizações para investimento. Houve uma redução do número de autorizações, consequentemente também houve uma redução no valor, né, dessas autorizações, né, caindo 36,2% em terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro de 2021. Em relação igual ao período de 2020, né, ao primeiro quadrimestre de 2020, a queda foi de 34,5%. Então, essas foram as análises, né, referentes a esses três primeiros temas. Convido novamente a todos e a todas, né, a acessar o informativo, né, que tem mais material para ler, e olharem os informativos, os relatórios conjunturais anteriores também. Eu fico por aqui, obrigado, e passo a palavra agora ao João Alac. Obrigado, André, agradeço a apresentação, parabenizo pelo conteúdo e aproveito para saudar o público que está de olho aí nas informações divulgadas pelo OBMigra, e especificamente em relação aos relatórios quadrimestrais. E eu vou dar justamente continuidade ao conteúdo do nosso relatório do primeiro quadrimestre, uma seção que apresenta a movimentação dos imigrantes e solicitantes de reconhecimento da condição de refúgio no mercado formal de trabalho. A base de dados utilizada para esse tópico é o CAGED, né, conforme apresentado na introdução. Essa seção ela corresponde à segunda seção do relatório, ela vem ali no início para o meio do relatório, é uma seção única, mas robusta. A gente trabalhou alguns temas, né, dos quais eu elenco aqui nesse slide: a série histórica da movimentação dos trabalhadores imigrantes, os saldos por continentes e países, saldos entre admitidos e desligados, as categorias ocupacionais, os rendimentos por tipo de movimentação em continentes e as admissões totais por unidade da federação. A gente traz esses resultados aqui no relatório, como foi dito, de maneira mais sucinta nessa apresentação, mas consultando o texto disponibilizado na internet e o plano tabular também na internet, é possível obter as informações detalhadas sobre todos esses temas. O primeiro resultado que a gente apresenta é a movimentação de trabalhadores por tipo de movimentação, lembrando, né, que são os meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021, e são os trabalhadores imigrantes no mercado formal, que é o âmbito da nossa fonte utilizada, que é o CAGED. A gente percebe que o saldo líquido de admissões dos trabalhadores imigrantes manteve-se elevado no primeiro quadrimestre de 2021. Ele alcançou 6,6 mil, mais precisamente, e é um saldo que, embora seja inferior ao do quadrimestre anterior, o terceiro de 2020, ele é recorde quando se considera apenas os primeiros quadrimestres. Então, ele só foi inferior somente ao observado em 2014, que não aparece aqui na figura, né? A gente trouxe os resultados dos 3 últimos anos, mas no plano tabular a gente pode encontrar a série completa. A gente, pesquisando, compreendeu que o alto número de admissões pode indicar, sim, um incipiente reaquecimento da economia, né, uma adaptação ao período da Covid, já pode estar começando, né, após um ano, praticamente um ano inteiro, sob essa perspectiva, já pode ter ali normalizado o sistema econômico e as contratações já estarem se aquecendo.
Mas também a gente não pode deixar de considerar que houve algumas alterações metodológicas no âmbito do CAGED, com o novo CAGED, né, com a ampliação do âmbito, e que isso pode também contribuir para o resultado encontrado. Só registrando, o resultado foi de admissão de 36 mil vínculos trabalhistas com trabalhadores imigrantes e o desligamento de 29 mil, perfazendo esse saldo de 6,6 mil. Quando informação, conjunto de informações, a gente apresenta aqui o saldo de geração de postos de trabalho por continente. E aqui na figura fica bastante nítido, né, que a América do Sul e a América Central e Caribe predominam nos 3 quadrimestres que a gente selecionou, e também a gente nota uma mudança em relação ao primeiro quadrimestre de 2021, sendo majoritariamente imigrantes da América do Sul, sendo os principais. Então, ao contrário do quadrimestre final de 2020, quando houve uma divisão do protagonismo entre América Central e Caribe e sul-americanos, no primeiro quadrimestre de 2021, os sul-americanos foram responsáveis pela grande maioria dos postos de trabalho. Daqueles 6,5 mil que a gente viu no slide anterior, 5,8 mil eram de admissões líquidas de sul-americanos. Em segundo lugar, a região da América Central e do Caribe, com 906 postos de trabalho, e os demais continentes, aí sim, mostraram, né, como aparece na figura, saldos próximos a zero, sendo que a Europa, mais uma vez, apresentou resultados negativos. Então, esse fato vem ocorrendo desde meados de 2014. Agora traz alguns resultados por países, né, não por continentes, mas fazendo a abertura por países, e percebe que no quadrimestre de referência, né, o primeiro de 2021, o destaque foi inteiramente para as admissões líquidas de venezuelanos, com 5,1 mil vínculos, o que representa 77,2% do total. Ao contrário, né, em períodos anteriores, se verificou um equilíbrio, mas mantendo uma preponderância entre haitianos e venezuelanos. Isso a gente expressa nas primeiras 3 linhas da figura. A nacionalidade haitiana ocupou o segundo lugar nesse quadrimestre, com 14,4% do total das admissões líquidas, ou 949 admissões como saldo. E bolivianos, paraguaios, argentinos completaram as 5 principais nacionalidades, mas aí já apresentando resultados bem mais modestos. Agora, no que concerne aos subgrupos ocupacionais, né, onde esses trabalhadores formais se inseriram, considerando também aí os últimos quadrimestres, mas destacando o quadrimestre de referência desse relatório, o primeiro de 2021, a gente confirma o crescimento das admissões de trabalhadores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo e trabalhadores das funções transversais, sendo essas 2 categorias as líderes no quadrimestre inicial de 21. Os trabalhadores da indústria extrativa e da construção posicionaram-se em terceiro lugar. Então, aqui na figura a gente apresenta em ordem os 3 primeiros grupos de ocupações que mais tiveram saldo de admissões líquidas. A gente ordenou pela barrinha azul, que é justamente a do primeiro quadrimestre de 2021. Houve uma manutenção da redução de ocupações de maior qualificação e rendimentos, tais como de gerentes e de professores das ciências biológicas, da saúde e afins. É um fato que a gente já vem percebendo também, já pelo menos desde de 2015 em diante, essa redução em ocupações
cuja qualificação é mais exigida, é mais elevada e cujas as remunerações são mais elevadas. E manteve-se também a recuperação do saldo de trabalhadores de atendimento ao público. E aí sim, acho que é uma indicação, né, não só desse primeiro quadrimestre, mas também nos demais, mostrando que a adaptação, ou mais recentemente a saída, mas nesse período do início do ano, uma certa adaptação da economia à pandemia já começa a trazer resultados, né, por essa base de dados. Trazendo os resultados sobre o rendimento médio mensal dos trabalhadores, considerando o tipo de movimentação, né, admissão e desligamento, e a gente percebe também uma manutenção do padrão verificado ao longo da série, em que o rendimento médio dos admitidos foi ligeiramente inferior ao dos desligados. Isso é normal, acontece, uma vez que trabalhadores recém-admitidos tendem a possuir menor experiência do que os já estabelecidos. A gente também confirma um outro padrão, que são os admitidos dos continentes da América do Norte, da Europa e da Oceania receberem rendimentos médios mensais mais elevados, ao passo que imigrantes da América Central e do Caribe, África e América do Sul recebem os menores rendimentos mensais. Aqui no resultado médio do primeiro quadrimestre de 2021, a gente encontrou cerca de R$ 2.022 como rendimento médio mensal dos admitidos e R$ 2.123 como rendimento médio mensal dos desligados. Essa variação é bastante expressiva, né, como mencionado, ali com a América do Norte apresentando resultados mais elevados, em torno de 7.000, assim como a Europa e a Oceania acima até de R$ 8.000 mensais. Por fim, os resultados sobre o número de trabalhadores migrantes admitidos por unidade da federação. E aqui só vale notar que a gente está falando das admissões e não do saldo, não admissões menos desligamentos, mas o total de admitidos. E a gente percebeu, né, com a nossa pesquisa, que, novamente, as 27 unidades da federação registraram admissões de trabalhadores imigrantes, mas que o destaque, né, as principais que registraram as admissões, continuaram as mesmas, como a gente pode ver na figura, e são elas Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, e Minas Gerais ocupando uma quinta posição com menos destaque do que as 4 anteriores. Houve um aumento da concentração de admissões nas 5 principais unidades da federação. O percentual alcançado do conjunto dessas 5 unidades foi de 83,3%, ante 80,7% no quadrimestre final de 2020. Então, já se observava essa concentração e ela, no primeiro quadrimestre de 21, se tornou um pouco mais concentrada. E há resultados também, não estão aqui na figura, mas estão sim no nosso relatório, que trata da taxa de admissão. É uma informação que leva em consideração o número de admissões e o estoque de trabalhadores imigrantes em cada unidade da federação. Como se fosse uma relativizada em relação ao tamanho da população ocupada formal imigrante em cada unidade da federação. E aí os principais destinos foram Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima. Com isso, a gente finaliza essa amostra, né, dos nossos resultados, mas dos principais resultados encontrados. Espero que tenha chamado a atenção e tenha sanado algumas curiosidades e dúvidas. É um convite à leitura do nosso relatório,
conjuntural, um convite também a conhecer os dados, o plano tabular, que pode ser acessado no portal do ABMigra, que aparece aqui na apresentação. Com isso, eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao André por compartilhar essa apresentação, e assim a gente dá encerramento a esta publicação, não sem antes convidar para que acompanhem as próximas divulgações do Observatório. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.